Romanos capítulo 4. E recebeu o sinal da circuncisão como o selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Versículo 11. Um dos textos bíblicos mais importantes acerca da justificação pela fé é o texto de Gênesis 15:6, replicado por Paulo. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. A experiência de Abraão com Deus começou quando ele ainda habitava na região da Mesopotâmia, em meio a um povo envolvido com a idolatria. Deus encontrou em Abrão um coração disposto a segui-lo e servi-lo. Somente quando Ismael tinha por volta dos 14 anos, Deus instituiu a Abraão e sua descendência a prática da circuncisão. Ao contrário do que muitos pensam, a circuncisão não era uma marca exclusiva para os homens, mas para as famílias, no sentido de que aquela marca apontava para o plano de Deus de conservar para si um povo separado. Mas não foi o sacrifício de Abraão de sair de sua terra natal e ir para uma terra que não conhecia, nem a sua vida piedosa, nem mesmo a sua obediência no Monte Moriá, que lhe garantiram o título de pai da fé, mas porque, antes mesmo de ver cumprida a promessa, ele creu em Deus. Ele se tornou tão íntimo de Deus que o próprio Senhor, a respeito dele, declarou: Abraão, meu amigo. Isaías capítulo 41, versículo 8. Os judeus declaravam que não precisavam ter fé em Cristo porque eram filhos de Abraão. Ignoravam, porém, que o próprio Abraão foi justificado por fé naquele que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Enquanto o pecado vindica um salário, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 23. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Por isso que crer em Jesus e viver pela fé é deixar as obras da carne, Gálatas capítulo 5, versículo 19, e permitir que seja produzido em nós o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Por isso que o verso termina dizendo que contra estas coisas não há lei. Gálatas capítulo 5, versículos 22 ao 23. São virtudes divinas concedidas graciosamente aos que aceitam viver e andar no Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Portanto, o verdadeiro serviço cristão não é o que o homem faz, mas o que o Espírito Santo faz no homem. Se Deus tivesse ocultado das Escrituras as falhas de caráter e os pecados que ali estão registrados, teríamos todos os motivos de temer o seu juízo e entregar a nossa alma ao desespero. Mas em sua infinita misericórdia e bondade, os relatos estão repletos de testemunhos de pessoas semelhantes a nós, sujeitas aos mesmos sentimentos. Tiago capítulo 5, versículo 17. Inclusive Abraão, que mentiu 2 vezes acerca da identidade de Sara e casou com Agar sem consultar a Deus, para nos dizer nas entrelinhas que Jesus tem poder para perdoar as nossas iniquidades e cobrir os nossos pecados. O testemunho de uma vida transformada nada mais é do que uma vida submissa a Jesus Cristo, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões
e ressuscitado por causa da nossa justificação. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça. Vocês compreendem, amados, a glória contida na doutrina da justificação pela fé? Não é o que fazemos ou deixamos de fazer, mas o que Deus opera em nós. Foi essa verdade que abalou a Idade Média. Foi por essa mensagem que homens e mulheres penitentes deram a sua vida nas fogueiras da Inquisição. John Wycliffe, Calvino, Jan Hus, Jerônimo, Philippe Melanchthon, Martinho Lutero, dentre tantos outros reformadores, assumiram os riscos até as últimas consequências em defesa da fé, a fé que atua pelo amor. Gálatas capítulo 5, versículo 6. A primeira das virtudes do Espírito Santo, o amor, precede as demais e foi exatamente o que moveu os mártires reformadores a suportar com nobreza e serenidade a inevitável condenação. E será precisamente o que regerá a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Cristo prometeu: eis que venho sem demora. Apocalipse capítulo 22, versículo 7. Como Abraão, que pela fé possamos nos fortalecer, dando glória a Deus e estejamos plenamente convictos de que Ele é poderoso para cumprir o que prometeu. Vigiemos e oremos. Bom dia, salvos pela graça de Jesus. Rosana Garcia Barros.